mundo em casa, ver se dá certo estudar a bolsa de valores, fundos imobiliários, ações, fundo de renda fixa, né? A gente teve a palestra com a Gabriela Mosman. Depois a gente também trouxe aquele evento que era mais sobre focado na parte da carreira, onde mostrava que um engenheiro mecânico ele pode também se formar como engenheiro e ir para a área de mercado financeiro, mostrando mais uma vez que a carreira do engenheiro ela é muito versátil, a gente não fica preso só especificamente aos trabalhos da mecânica ou preso especificamente às sub-áreas da mecânica, né? A gente tem um leque bem grande de opções, isso não só na engenharia mecânica, as outras engenharias também refletem isso, cada um com sua peculiaridade. E esse é o objetivo do SEMEC, a gente procurar, a gente não quis parar, a URGS parou, a gente não parou, a URGS voltou, a gente vai continuar trazendo os eventos, o pessoal tentando contribuir ao máximo. A gente está trazendo agora aí gestão de projetos, lembrando que esses eventos que a gente está trazendo, todos eles foram testados em enquetes, onde a gente está trazendo o que o público quer, o que o pessoal quer, o que o pessoal está votando. Então, a gente ainda vai lançar, a gente vai lançar mais uma enquete, provavelmente agora no começo de setembro, para a gente fazer uma nova linha de novo de eventos SEMEC Web. E peço que votem lá nas opções e, se tiverem ideias diferentes que a gente pode fazer, coloquem lá na nossa enquete do Insta ou nos chamem no direct. Tem uma ideia aqui que vocês podem fazer, eu acho que vai ser bacana, podem chamar. Ou se tiverem algum conhecido, alguma coisa, eu tenho um preciso de uma empresa para trazer um evento bacana para o pessoal da mecânica, pode fazer também. A gente está procurando fazer parcerias com outros DAs também para fortalecer, DAs de cursos que sejam semelhantes, que basicamente compartilham boa parte, né, da sua grade curricular, como a controle de automação, a engenharia de energia, o que vai vir em breve aí, dando um breve spoiler do que vai vir à frente, né? Isso aí. Ai, já estamos com 29 inscritos. Pessoal que vai entrando aí só para garantir que tá todo mundo ouvindo certinho, vai dando um oizinho para nós, vai botando um boa noite, um boa tarde aí no chat e nos cumprimentando para a gente já ir interagindo. A ideia do evento, pessoal, vai ser algo que fiquem abertos a interagir com o palestrante, com o Hugo. Podem, se quiserem falar, marquem ele no chat, façam suas perguntas. Vai ser algo, a gente procurou fazer no Google Meet realmente para ter uma interação maior do que a gente tem no YouTube. Claro, é uma limitação maior em questão de abrangência, mas a gente consegue intensificar essa questão da interação com o palestrante e um desenvolvimento melhor do próprio assunto, né, que vai ser abordado. O pessoal aí, vamos entrando, comentando aí uma boa noite, uma boa tarde nessa... Hoje é quarta-feira, tô até perdido, achei quinta-feira, né, essa bela noite de quinta-feira. É o fim de um inverno que parece um verão. Daqui a pouquinho a gente vai começar, só dar mais um tempinho pro pessoal ir entrando. Só mais uns 2, 3 minutos, beleza, Calvin? Daí a gente pode dar a introdução. Vamos se organizando aí, pegando o seu horário do café da tarde, pegando seu cafezinho, seu misto quente. Bom, pessoal. Esperando. E fazendo uma propaganda aí, novamente, o Merchan, o SEMEC não está só ativo na questão de eventos acadêmicos. O nosso setor de eventos também está trazendo um projeto novo aí, o Divulgue Seu Trampo, para incentivar o pessoal que está com pequenos projetos empreendedores, não precisa ser uma startup da vida já, pode ser algo, eu faço desenhos, eu faço algumas artes e quero vender o pessoal, pode chamar a gente ajuda a divulgar. Eu sou professor particular de tal matéria, pode chamar a gente que a gente ajuda a divulgar, a gente quer incentivar isso aí, incentivar o pessoal a se arriscar, a empreender, ainda mais nesse período que sobra mais tempo, né, de certa forma, tá todo mundo em casa. É um período meio cruel, reclusão social, fica só em casa, mas abre algumas portas, o pessoal se desenvolver em alguns requisitos e aspectos. E a gente tá na linha de frente também, na questão não é algo que todos sabem, mas a questão da mudança de currículo, as novas diretrizes curriculares, seja na implementação dos novos tipos de crédito de extensão, assim como a mudança de currículo das DCNs, que veio lá do MEC e agora tá na URGS aqui, tentando ser implementada através de portarias e novas resoluções. O SEMEC está nessa frente também. A gente participou também da questão
do ensino remoto, onde foi extremamente complexo e complicado lidar com os departamentos da URGS e as suas respectivas decisões, extremamente burocrática, mas não tem como escapar disso, afinal é uma universidade enorme. Bom, acho que uns 8 minutos, acho que dá para, acho que a gente já pode começar a dar início. E aí, Calvin, acho que o Calvin agora vai prosseguir, dando a introdução do evento aí para o Hugo Pimenta, dar prosseguimento ao nosso evento. Muito obrigado a todos, pessoal, por estarem comparecendo. Pode continuar, Calvin. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso CEMEC Web Questão de Projetos. Dessa vez vamos trazer, então, o Hugo Pimenta, ele é gerente de projetos na ThyssenKrupp. Vai apresentar, então, um pouco para vocês como é essa carreira, suas principais certificações. Bom, a palavra está contigo. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo aí o convite do pessoal do CEMEC, que me deu essa oportunidade de estar falando sobre um pouco sobre o meu trabalho para vocês, um pouco sobre gestão de projetos. Fico feliz que tenha mais gente interessada, pessoas interessadas dentro da engenharia, da URGS, interessadas em gestão de projetos. Até principalmente porque enquanto eu estudava na URGS, eu não tinha esse conhecimento sobre essa área de gestão de projetos, né? Então, é algo que foi surgir para mim apenas depois que eu me formei, uma oportunidade que apareceu e eu acabei agarrando, depois de ter buscado saber sobre gestão de projetos, sobre a área, com que se trabalha e tudo mais. Mas deixa eu compartilhar com vocês aqui. Preparei uma apresentaçãozinha bem alto nível para conseguir me guiar nessa conversa com vocês, tá? Deixa eu só compartilhar a tela. Vocês conseguem ver? Sim? Não? Apresento. Bom, então, só para começar pelo começo, né? Quem sou eu? Sou o Hugo Pimenta, então me formei em engenharia metalúrgica na URGS, então também fui aluno da URGS que nem vocês, então conheço bastante ali a escola de engenharia. Sou hoje gerente de programa da área de P&D da ThyssenKrupp Elevadores. Tenho 3 anos de experiência já na área. Comecei na área de PCP e depois fui para a área de gestão de projetos ali na engenharia, com desenvolvimento de produtos. Tenho certificação PMP, a gente vai falar um pouquinho mais sobre certificação ao longo dessa nossa conversa. Explico para vocês melhor o que é. E também, até para contextualizar, já fui também membro da gestão da Atlética da URGS, Atlética da Engenharia da URGS, e tenho muito orgulho disso. Isso ajudou bastante também para adquirir habilidades de liderança, gestão de equipe, coordenação de atividades também, que obviamente a gente leva isso daí para o mercado de trabalho. Então, entre os anos de 2014 e 2015, eu fiz parte da gestão da Atlética de Engenharia. Só para contextualizar, então, um pouquinho mais da minha história dentro do mercado de trabalho, comecei como estagiário na Ambev, na área de packaging, tá, a área de produção, chão de fábrica da Ambev, ali em Águas Claras do Sul, na fábrica de cerveja e refrigerantes. Então, foi um grande aprendizado. Passei ali 6, 7 meses de estágio, aprendendo bastante sobre chão de fábrica, manutenção, contato com operação, algumas responsabilidades também que a gente adquire e a gente aprende bastante com isso.
Em 2015, fui, né, contratado para estagiar na área de PCP, fazendo a implementação do controle de produção da área de solda da ThyssenKrupp, na área de transformação. E um ano e 4 meses depois, eu fui efetivado na área de PCP como programador de produção. E 2 anos depois, surgiu a oportunidade, uma vaga para recrutamento interno para trabalhar na área de gestão de projetos de engenharia, né? Vi ali quais eram os pré-requisitos, eu me encaixava bem, me interessei e abracei essa ideia. Felizmente, também me aprovaram meu perfil para ser contratado para essa função. E desde 2018, então, até agora, estou trabalhando na área de gestão de projetos, que relativamente é uma área bem nova dentro da empresa, né? Que me levou para a área de gestão de projetos. Então, como eu já falei, uma oportunidade que surgiu dentro da empresa, já atuava ali dentro da produção da ThyssenKrupp há uns 2 anos, né? Como falei anteriormente, eu sou formado em engenharia metalúrgica, então não sou apesar de ter caído aí nessa área desde o início ah, da minha carreira profissional, digamos assim. Então, eu sempre quis ter um contato mais próximo, mais ligado à engenharia, né? Principalmente porque, né, o engenheiro se forma para trabalhar geralmente com engenharia. Pode não ser exatamente na engenharia que tu se forma, no meu caso, não, nunca trabalhei com a metalurgia em si, apesar de eu estar trabalhando dentro de uma indústria, dentro da indústria metalúrgica, né? Então, essa vontade me levou a buscar alguma coisa dentro da empresa que fosse mais ligado à área da engenharia. Possibilidade também de trabalhar com equipe multifuncional, que, né, agrega bastante conhecimento para a gente em vários âmbitos, consegue trabalhar parte de contato com fornecedores, parte de compras, contratos, a parte de qualidade, a parte mesmo de produção, manufatura, a parte comercial também, tu se envolve. Então, essa possibilidade também me atraiu bastante, além de poder praticar o inglês, né? Desde os 5 anos de idade eu estudei inglês, né? Foi uma coisa que meus pais me impuseram para mim, né? Né, tem que fazer inglês, isso vai ser bem importante para você no futuro. Então eu, né, sempre tive essa oportunidade de estudar inglês e só que quase nunca, né, poderia colocar em prática, né? A não ser que eu viesse a trabalhar com isso. E realmente nessa possibilidade, né, na área de desenvolvimento de produto da engenharia da ThyssenKrupp, isso é algo que está presente diariamente, né, nas minhas atividades. E, como eu já falei, desenvolver habilidades interpessoais, porque como a gestão de projetos, ela é muito ligada a controle de atividades, follow-up com as pessoas, acompanhamento de todas as tarefas relativas a um projeto, planejamento também, tudo tu envolve pessoas, envolve comunicação, então tu acaba desenvolvendo bastante esse lado interpessoal e até para quem tem dificuldade, é algo que tu se vê forçado a melhorar. E para quem já tem facilidade, é uma questão que acaba sendo um facilitador para ti dentro dessa área de gestão de projetos, né? Então, é algo que, no meu caso, como eu sou uma pessoa mais extrovertida, né, gosto de conversar, de falar com todos. Se eu entro num táxi, no Uber, num elevador, falo com o porteiro, com o ascensorista, com o taxista. Então é uma coisa que, quando tu vai
gerenciar um projeto, quando tu vai lidar com todas as áreas da empresa praticamente, todos os níveis, do mais alto até o nível funcional, nível de operação. Então, tu tem que desenvolver bastante isso, desenvolver bastante a comunicação, desenvolver bastante o tato com as pessoas para, né, como é que tu vai chegar numa pessoa, seja ela o CEO da empresa ou seja ela um operador de produção, como é que tu vai levar alguma necessidade, solicitar alguma tarefa, perguntar se a tarefa está em andamento, já foi concluída, quando vai ser concluída. Então, para cada pessoa, tu tem, né, que aprender como tu vai lidar com ela, né? Como tu vai se comunicar com ela. Essa questão da comunicação ela é bem importante dentro da gestão de projetos, né? Então, tu tá sempre tendo que passar qual é o status do projeto, seja para o mais alto nível da empresa ou para o seu superior direto. Então, tem que estar sempre envolvendo as pessoas, perguntando quais são os interesses delas, perguntando o que que elas precisam para fazer o trabalho delas, para desenvolver aquelas atividades, para fazer aquelas entregas. Então, essa parte interpessoal ela é bem importante, se não se não a mais importante, uma das mais importantes para um gerente de projeto, né? Então, tudo isso né, me fez eu me interessar bastante pela área de gestão de projetos. Me joguei nessa vaga. Depois de um ano trabalhando dentro da gestão de projetos, eu, né, tive certeza que era por ali que eu queria seguir dentro da empresa e também como carreira profissional. Então, eu fui buscar me desenvolver dentro desse ramo, né, dentro dessa área de gestão de projetos. Eu não quero que fique muito maçante, então se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem me interromper, sem problema nenhum, tá? Senão a gente pode deixar as perguntas para o final, vai de cada um. Se quiserem pegar um gancho em alguma coisa que eu falar, também fiquem à vontade. Com relação, qual seria a relação entre a engenharia em si e gestão de projetos? E aí eu coloco engenharia no sentido amplo da palavra, né? Porque a gente sabe que tem inúmeras engenharias, né? Engenharia física, engenharia cartográfica, de produção, até as mais tradicionais, elétrica, mecânica, que é o curso que vocês fazem, civil, enfim. Todo o engenheiro, né, acaba recebendo dentro da faculdade, principalmente na URGS, né? Eu vou falar da URGS porque, né, também estudei na URGS, mas na URGS a gente tem essa particularidade, vamos dizer assim, não sei como é que são as outras faculdades, mas na URGS eu tenho certeza, de que a gente é muito jogado na selva e a gente tem que aprender a se virar, né? A gente tem que aprender a buscar a matéria com os amigos, buscar lista de exercícios no Xerox, copiar caderno, pegar a matéria, pegar o livro e estudar por conta, porque a gente sabe que os professores não costumam puxar a gente pelo braço e vamos lá, vamos aprender, né? Então, a gente tem muitas vezes em muitas cadeiras, não vou dizer todas, porque eu não gosto de generalizar, mas muitas cadeiras a gente precisa se virar para conseguir aprender a matéria e conseguir passar na cadeira. Então, nesse sentido do tipo assim, ó, cara, se vira, né? Tu tem um problema, tu tem que resolver. Tu tem uma prova, tu tem que estudar para uma prova. Tem essa matéria, tu tem que aprender. Então, na gestão de projetos, cada dia é um dia diferente, assim, onde tu tem que... Tu começa o dia de uma maneira e quase certo que não vai terminar daquela maneira. Vai acontecer alguma coisa no meio do caminho, tu tem inúmeras atividades para gerenciar, para manter dentro do cronograma, para manter dentro do escopo que foi definido para o projeto, para manter dentro do orçamento que foi definido para o projeto. Então, tu tem
uma equipe, no meu caso, equipe de engenharia que trabalha no desenvolvimento, mas tem todas as outras áreas que também podem te trazer algum problema que tu pode não ter visto, uma surpresa, digamos assim, não muito agradável. Então, tu tem que estar sempre preparado para lidar com problema, para, né, solucionar problemas também o mais rápido possível, da melhor maneira possível, tomar decisões rápidas, muito raciocínio lógico diante das situações. Muitas vezes tu tá ali fazendo o teu trabalho de uma maneira tranquila, entre aspas, normal, e vem alguém de cima, um CEO, um diretor, um VP, e te pede alguma apresentação. Ou te pergunta alguma coisa que tu tem que buscar informação. E tu não vai ter a oportunidade ou a possibilidade de falar, não, daqui a uma semana eu te passo. Não, eles vão te pedir, tá, tu consegue essa informação para mim agora, ou em uma hora, ou em 10 minutos, então tem que estar sempre pronto e preparado para, né, reagir a qualquer situação, a qualquer imprevisto. Muitas vezes tu vai fazer um planejamento, tu vai começar a controlar as atividades e tu vai se deparar com imprevistos, com coisas que fogem ao teu controle, infelizmente, várias vezes. Então, uma das características também básicas e muito importantes é tu ser uma pessoa resiliente. O tipo, teve algum problema, alguma coisa deu errado, vamos de novo, entendeu? Sem desanimar, sem baixar a cabeça. Então, nisso no dia a dia tu vai aprendendo, até que, né, de uma maneira ou de outra tu acaba ficando cascudo. Isso no âmbito de gestão de projetos, mas acredito que no âmbito da engenharia, se tu for trabalhar com alguma engenharia específica, tu também vai ter esse tipo de coisa. Então, essas cadeiras que a gente, na faculdade, a gente acha que, para que eu vou usar isso no meu, em que eu vou usar isso no futuro, no meu trabalho? O que eu vou usar integral tripla? O que eu vou usar, não sei, física quântica, física, mecânica, eletrostática, eletricidade, tudo isso daí tu fica pensando, tá, não vai me servir, eu não vou prestar muita atenção nessas cadeiras, eu quero as cadeiras específicas do meu curso, mas essas cadeiras de cálculo, de física, elas são muito, te induzem muito ao raciocínio lógico, né, resolução de problemas. Então, tu acha que não é nada, que tu não vai usar aquilo, mas aquilo te desenvolve e te prepara para o mercado de trabalho, para situações reais do dia a dia, onde tu tem que ter um raciocínio bem rápido, bem assertivo, tem que ter a tomada de decisão ali no momento, sem ficar titubeando muito. Então, ah, todas essas cadeiras, durante a faculdade, eu imagino que vocês também devam pensar, o que que eu vou usar isso daqui, cara? Por que eu tenho que estudar essa coisa chata? Cara, estuda porque vai ser vai ser muito bom para você dentro do mercado de trabalho no futuro. E é muito por isso que os engenheiros são tão valorizados no mercado, né? Essa capacidade de raciocínio lógico, de resolução de problemas, de decisão na hora certa, decisão acertada. Então, é bem interessante. Como um engenheiro pode trabalhar na gestão de projetos bom, inúmeras possibilidades, né? No meu caso, eu trabalho com projetos de engenharia, como eu já falei, né? Pesquisa e desenvolvimento. Eu trabalho diretamente com a equipe da engenharia mecânica, curiosamente, né? Na ThyssenKrupp. Então, pelos meus conhecimentos de, né, engenharia, cadeiras de mecânica, cadeiras de metalurgia também, porque, né, os projetistas na ThyssenKrupp trabalham muito com essa questão de projetar um elevador, né, projetar inúmeros componentes mecânicos no elevador. Então, muito disso tu consegue levar para dentro da gestão de projetos para conseguir visualizar na tua cabeça
que tal situação pode impactar na entrega da engenharia em si, em questão de design, tudo que vai ter que ser feito, análise de tensão de escoamento, elementos finitos, tudo isso é considerado, né? Então, se tu já tem um conhecimento dessa área, dessa matéria, digamos assim, da engenharia para a gestão de projetos, no caso de desenvolvimento de produtos na parte mecânica, então tu consegue, digamos, conversar de igual para igual com o engenheiro projetista, entendeu? Então, tu consegue entender o que ele está falando, o que facilita na comunicação, facilita na hora de pensar o que deve ser feito, né, numa dúvida, tá? Como é que a gente faz agora? A gente vai por esse caminho ou pelo outro caminho? Então, tu consegue ter essa visão, óbvio, com o auxílio do líder técnico, né, que está desenvolvendo um tal projeto, mas isso te ajuda bastante para tu entender o que ele está falando, para que vocês estejam falando a mesma língua e para que vocês estejam alinhados no que precisa ser feito para que o projeto seja bem sucedido, né? Então, nesse caso, um engenheiro é até mais indicado, mais adequado para se trabalhar com gestão de projetos de engenharia, né? Óbvio que um administrador pode também trabalhar com gestão de projetos, um economista pode também trabalhar com gestão de projetos, pois eles têm outras características que também são, né, positivas e também ajudam na hora de gerir projetos. Mas nesse caso, em projetos de P&D, que é o meu caso, então é uma combinação bem proveitosa, digamos assim. Mas também, né, temos inúmeros projetos. Temos projetos de construção civil, né, um engenheiro civil pode trabalhar como um gestor de projetos de construção civil. Engenheiros podem trabalhar com gestão de projetos de TI, que também está muito em alta no mercado hoje em dia. Então, temos várias áreas dentro da gestão de projetos, temos inúmeros tipos de projetos que podem ser desenvolvidos e podem ser gerenciados por um engenheiro, parte comercial também. Então, a, tem um amplo mercado, uma ampla gama de possibilidades dentro da gestão de projetos. E com relação às principais características que um gerente de projetos deve ter, como eu já falei, né, uma boa comunicação, uma boa postura diante da equipe, acredito. Tem que ser resiliente, tem que saber ter bons tratos com todas as pessoas, né? Não ter nenhum preconceito, porque no mercado de trabalho, principalmente em gestão de projetos, onde tu acaba sendo um hub no meio de todas as áreas da empresa, então tu vai trabalhar e tu vai atuar e ter contato com todos. Então, ser livre de preconceitos é uma grande característica, assim. Então, tu tem que estar preparado a lidar com todo tipo de situação, todo tipo de pessoa. Uh, as habilidades, as soft skills interpessoais são muito importantes também dentro da gestão de projetos. Tem que ser muito organizado, porque cada situação, cada reunião, cada dia, cada apresentação que tu faz tem alguma saída, tem algum output. Então, tu tem que estar sempre atento para que tu não deixe nada escapar, para que tudo que tu precisa fazer, ou fazer alinhamento, fazer monitoramento de atividades, criar planos de ação, tudo isso tu tem que estar atento para manter ao seu alcance, para que tu saiba tudo o que está acontecendo. Então, é como se, eu diria que o gestor de projetos é como se fosse um camisa 10, né? A bola sempre passa por ele. Então, tem que botar a bola no gramado e sair jogando, não importa se a bola vem quadrada, se o zagueiro deu um balão, cara, o pessoal vai chegar para ti e vai te perguntar, tá, e aí? O que a gente faz agora? Tenho esse problema. E tu tem que entender qual é o impacto desse problema, qual é o risco que ele vai levar para o projeto.
Então, tu tem que ter essa característica de ser não só conciliador, né? Porque conflitos podem existir dentro de um projeto, tanto conflitos dentro da equipe, como entre equipes, né? Já que a gente lida com um ambiente multifuncional. Então, tu tem que saber gerenciar conflitos, tem que ser apaziguador, né? Tem que ser uma pessoa que tem que ser uma pessoa justa. Então, para que um projeto ande bem, todas as áreas têm que caminhar juntas, né, em prol de um objetivo comum, entendeu? Se tiver uma área querendo puxar para um lado, uma outra área querendo puxar para outro, a gente tem um problema e esse é mais uma questão que a gente tem que administrar. Então, bem essa questão de administração também é algo, né, básico. Tu vai estar administrando, tu vai estar gerindo, tu vai estar controlando tudo que acontece dentro do projeto. Tu tem que ter uma boa capacidade de síntese do que está acontecendo na tua volta, do que está acontecendo no projeto. Então, isso é algo bem importante, né, como uma habilidade de um gerente de projeto. E que tudo isso que eu falei acaba sendo é básico dentro do trabalho de gerente de projeto, né? Então, se tu for analisar todas as premissas, os métodos de como tu deve gerir um projeto, isso vai estar incluso, digamos assim. Então, é muito por esse caminho, né? Então, ter boa comunicação, né? Linguagem oral, linguagem escrita, em todos os níveis. E como se especializar em gestão de projetos? Imagino que vocês aí devam ter 20 e poucos anos, talvez até menos. Então, são novos. Daqui a pouco vão se formar com, não sei, chutando aí 25 anos, um pouquinho menos. Mas sempre bom já sair da faculdade sabendo para onde que tu, né, gostaria de ir, onde tu gostaria de trabalhar, né? Ah, eu só fui conhecer a área de gestão de projetos depois de formado. Até muito importante, muito interessante que vocês estejam tendo esse interesse já agora durante a faculdade, porque eu costumo dizer que até é bem importante, se não fundamental, que durante a faculdade vocês busquem experiências dentro do mercado de trabalho, estagiando como bolsista de iniciação científica, todas as oportunidades que vocês tiverem, eu acredito que vocês deveriam agarrar, principalmente para saber, mais do que saber o que vocês gostam, é saber o que vocês não gostam, entendeu? Então, se vocês têm contatos com a parte técnica, a parte mais mão na massa, laboratório, ou gostam mais da parte docente, né, querem ser professor, enfim, isso tudo durante a faculdade é interessante que, bom, estagia na fábrica, estagia, faz bolsa no laboratório, né, ou sei lá, auxilia um professor como monitor. Então, todas essas experiências são super interessantes e super válidas na hora de tu se formar e saber, olha, realmente, a parte técnica, a parte teórica não é comigo, eu gosto da prática, eu gosto da mão na massa, eu gosto do chão de fábrica. Então, ou não, ou, cara, essa parte de contato com pessoas não gosto muito, eu gosto de ficar no laboratório ali, fazendo ensaio, fazendo teste, isso que eu curto fazer, então eu vou por esse caminho. Ou, cara, que eu aprendi tanto durante a faculdade, eu gostaria de compartilhar o meu conhecimento. Então, sei lá, faz um mestrado, um doutorado, vai ser professor, né? Então, toda e qualquer oportunidade que tu tiver de estagiar, bolsa, é super interessante que vocês possam aproveitar essas oportunidades para saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam, para já chegar no mercado de trabalho, né, focado e sabendo o que vocês gostam e o que vocês querem, qual é o objetivo de vocês. Se o caso for gosto dessa parte interpessoal, de controle de escopo, controle
de cronograma, de budget, né, questão de orçamento, goste de centralizar as ações, né, goste de saber o que está correndo num âmbito geral, num contexto específico. Cara, gestão de projetos pode ser o campo que tu deveria trabalhar, entendeu? Então, para se especializar, bom, tem cursos, capacitações, né, ah, online até tem, presenciais, MBA. Eu não vou ficar citando o nome porque eu não fui pago para citar nome e fazer marketing de nenhum curso aqui, mas se vocês jogarem na internet, vocês vão ver. Ah, e principalmente a questão de como é que o mercado vai te reconhecer como um gerente, alguém, um profissional em gestão de projetos, né? Hoje a gente tem algumas certificações disponíveis para serem feitas, alguns exames, e o principal deles é a certificação PMP, que é o Project Management Professional, e ela é concedida pelo PMI, que é o Project Management Institute, que, ao meu ver, é a maior instituição de gerenciamento de projetos, de gestão de projetos no mundo. E esse é um certificado mundialmente reconhecido e é uma porta de entrada mais curta, como se fosse um atalho para que tu possa entrar no mercado dizendo que, olha, eu sou um gestor de projetos, eu sou um gerente de projetos, né? Tá aqui minha certificação e é algo que ah, é relativamente simples de tu conseguir, tirando tudo que tu tem que estudar, obviamente. Não vai conseguir tirar uma certificação sem estudar, mas é mais rápido e mais prático do que tu fazer um MBA em gestão de projetos que vai levar 2 anos. Mas também tu vai ter uma gama assim de metodologias, ensinamentos, habilidades que tu vai absorver que também são muito interessantes para o teu currículo. Então, se tu consegue combinar, né, certificação com MBA, cara, tu é uma pessoa que o mercado certamente vai olhar para ti e vai falar, olha, isso aqui realmente é diferenciado, ah, podemos confiar, enfim. Acho muito importante também hoje em dia, não só para questões de gestão de projetos, mas saber falar uma segunda língua, principalmente o inglês, é básico, entendeu? Muitas vezes a gente acaba perdendo oportunidades, ou já vi pessoas perderem oportunidades por questão da falta da proficiência na língua inglesa. Então, também depende muito de onde tu vai trabalhar, mas se tu for trabalhar como eu trabalho numa multinacional, então é bem interessante, se não fundamental, que tenha também essa proficiência no inglês. Eu, particularmente, todos os dias utilizo o inglês no trabalho, então, tanto para comunicação com outras áreas, com outras unidades espalhadas pelo mundo, como também para apresentação, então é algo bem importante para se ter também no currículo. Até posso apresentar para vocês o guia, que é uma bíblia praticamente, que é o PMBOK, que é o guia do PMI, com base em todos os ensinamentos e conhecimentos que tem aqui nesse guia, que a gente estuda para fazer o exame de certificação do PMI. Então, vocês podem ver que é uma bíblia, né? É bem grande, é do tamanho de um Anton, de cálculo, de um Halliday. Então, é bastante coisa, mas vocês vão ver que, caso vocês se interessem realmente por essa área, comecem a estudar, se aprofundar no assunto, vocês vão ver que são ensinamentos que vocês certamente vão usar no dia a dia. E no caso de vocês, né, estão fazendo, se formarão em engenharia mecânica,
são coisas que vocês provavelmente algumas coisas vocês já vão aprender na prática durante a universidade, outras coisas vão aprender na prática durante a atuação de vocês no mercado de trabalho. Mas né, tudo, até para questões pessoais, gestão de gestão pessoal também da vida de vocês, vocês conseguem também utilizar os ensinamentos do PMBOK, que é o guia do PMI para gestão de projetos. Não sei se ficou faltando alguma coisa para eu falar sobre a área, até só fazendo uma observação, como eu falei no começo, eu sou um gerente de programas hoje, estou como gerente de programas hoje na ThyssenKrupp. E o que são programas? Nada mais é do que um conjunto de projetos, né? Então, só essa a diferença, né? Em vez de gerenciar um projeto, apenas gerencia um grupo de projetos, né? Então, não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário a fazer, fiquem à vontade. Espero que eu tenha feito me feito entender, né? Tirado algumas dúvidas já do que vocês tinham com relação à gestão de projetos. Hugo, não sei se tu viu, tem uma pergunta no chat bem interessante. Opa! Desculpa que eu estava na apresentação ali. Deixa eu ver qual pergunta da Gabriela. Hugo, a gestão de projetos varia de empresa para empresa ou é possível seguir uma metodologia? Então, Gabriela, a gente tem a metodologia ágil que está bem em moda hoje. Em moda que eu digo, né, várias empresas querem implementar. Na minha opinião, não é uma metodologia para ser implementada em qualquer tipo de projeto. Eu diria que é mais adequada para a gestão de projetos de TI. Por questões de maturidade da equipe, vai muito de com quem que tu vai estar trabalhando. Entendeu? Então, metodologia ágil, Scrum, hoje em dia também tem certificação de Scrum Master, por exemplo, que é a pessoa que vai gerir um projeto em metodologia ágil, onde tu planeja as atividades dentro de uma sprint que dura 2 semanas. Então, o teu planejamento ele acaba sendo contínuo de 2 em 2 semanas dentro do projeto, né? E infelizmente, não são todas as equipes que estão preparadas para trabalhar com metodologia ágil. Eu já tentei implementar a metodologia no começo da minha atuação na gestão de projetos. Não foi muito bem sucedido, então hoje a gente usa a metodologia em cascata, né? Então ali na gestão de projetos de engenharia, mas eu sei que na gestão de projetos da TI, pelo menos na ThyssenKrupp, a gente trabalha com metodologia ágil. Então, eu te respondendo, sendo mais objetivo, eu diria que varia de qual vai ser o projeto que tu vai atuar. Não é nem necessariamente varia de empresa para empresa, né? Varia muito qual vai ser o projeto que tu vai atuar. Entendeu? Então, tu pode tentar implementar a metodologia ágil num projeto de construção civil. Aí depende da maturidade, depende de quais vão ser as atividades. Tu pode tentar implementar, se tu vê que não tá dando muito certo, então, né, aí tu pode partir para outro tipo de metodologia. Tem alguma outra pergunta? Deixa eu rolar para cima aqui. Ô, Hugo, Qual ferramenta digital? eu ia te fazer Oi. perguntar se tu podia falar mais sobre o teu dia a dia, assim, nos contar um pouco mais como é teu dia a dia, assim, com que áreas que tu fala, para quem que tu presta contas, qual o tamanho dos projetos, assim, que tu trabalha, se tu fala direto com o cliente ou não, assim, um pouco mais sobre o dia a dia. Sim. Bom,
Agora na pandemia, home office, muita call, ou muitas reuniões online, como queiram, né? Ah, cara, diariamente eu falo com pessoas de todos os níveis da empresa. Desde o nível funcional, que são as pessoas que têm que me entregar me fazer algumas entregas dentro do projeto, dentro do todo o processo de desenvolvimento de produto. Então, falo com a equipe da qualidade, falo com a equipe da manufatura, falo com a equipe da engenharia, falo com a equipe da área de compras e supply chain. Então, todas as áreas participam do desenvolvimento de um produto, né? Então, ah, presto contas para os meus superiores, né? Óbvio, como todo mundo. Níveis de CEO, VP local e mundial de engenharia, CEO global da empresa, enfim, todos os níveis a gente tem que prestar contas. Então, meu dia a dia é fazer reuniões, buscar, fazer monitoramento das entregas, das atividades que todas as equipes estão desenvolvendo, para que com essas informações eu possa passar um status de qual é a situação do projeto, né? O projeto está em dia, o projeto não está em dia, o projeto vai atrasar, o projeto vai estourar o orçamento ou não vai, qual é a previsão do projeto, né? Temos, digamos assim, que a gente chama de milestones ou marcos do projeto. A gente vai conseguir cumprir aquele marco, o prazo previsto para entrega daquela fase do projeto, não vamos. Então, se não diariamente, semanalmente, a gente faz esse tipo de apresentação, passa qual é o status do projeto. Tem muita questão de fazer reunião, fazer ata, fazer alinhamento entre todas as áreas para que todo mundo esteja na mesma página, falando a mesma coisa, trabalhando em prol de um mesmo objetivo. E também, né, passando, ó, o projeto está assim, assim, assado, ou então surgiu um problema e estamos trabalhando num plano para mitigar esse problema. É bem, assim, ó, bem por aí. Assim, apresentações tem que ter, com certeza, se tu for trabalhar na área de gestão de projetos, tu vai ter que desenvolver a habilidade de fazer apresentações de uma maneira, né, mais alto nível, que a gente chama sem muito detalhe, porque o VP, o diretor, o CEO, eles não querem muito detalhe, eles querem saber, tá em dia, não tá em dia, o que que não tá em dia, quando vai ser resolvido, como vai ser resolvido, entendeu? Então, ou então qual é a área que está pendente. Então, ah, interessante que também que todas as áreas entendam que se tu passar, olha, pessoal, a área X está devendo. As áreas têm que ter uma maturidade para entender que não é nada pessoal, né? Tu, a tua função é passar, olha, temos esse problema com a área tal, mas estamos fazendo isso, isso e aquilo para resolver. Então, e obviamente, antes de tu apresentar isso pro alto nível da empresa, tu vai alinhar com a área, ó, pessoal. Eu vou ser obrigado a falar isso aqui, então qual é o plano que a gente vai fazer para que a gente consiga colocar essa entrega em dia, ou resolver esse problema. Então, sempre tem essa questão da ordem das coisas, né? Então, tu não pode levar um problema para níveis esferas mais altas da empresa sem que tu leve um problema, quer dizer, tu não pode levar um problema sem levar uma solução junto, entendeu? Porque se tu levar um problema, vamos te perguntar, tá, e aí, como é que tu vai resolver isso, né? Ou quem está trabalhando para resolver isso? Então, é algo bem importante e também que tu esteja alinhado com a pessoa que está, ou com a área que está, né, devendo aquela entrega ou que está com aquele problema. Porque provavelmente essa pessoa vai ser questionada, se não na própria reunião de apresentação de status, né, por e-mail ou de alguma outra maneira. Então, meu dia a dia, eu diria que assim, é uma frase meio
engraçada, mas eu diria que eu como problemas no café da manhã. Então, todo dia, né, ligo o Note, abro meus e-mails, certamente tem algum problema para resolver. Ou tem alguma coisa que está pendente, ou tem alguém pedindo alguma coisa do nada, alguma coisa que pode ter passado da tua, pode ter fugido da tua alçada, ou tu acabou perdendo o controle, então tu tá sujeito a isso, então tu tem que estar preparado para isso também. Respondi a pergunta? Tem mais algumas perguntas aí no chat. Deixa eu A ver Gabriela ali. mandou mais uma e o Vinícius também. Vinícius mandou uma. Qual a ferramenta e tecnologia é utilizada para controle de prazos de projeto? Exemplo, MS Project, Gira, etc. Olha, hoje a gente usa o Project, tá? Eu pelo menos uso o Project, mas para gestão de projetos de software, por exemplo, a gente usa o Gira. Então depende muito de qual é o projeto que tu está utilizando, né? Eu particularmente utilizo o Project para construção de cronograma, gestão de tempo, entregas e recursos, eu uso o MS Project. Mas também a gente tem uma plataforma online que também faz essa gestão. Faz a gestão não, né? Auxilia na gestão e controle de prazos, entendeu? Então, eu uso o MS Project. Na empresa que eu trabalhava era meio rudimentar, com uma estrutura de parte direta do sistema operacional e o controle de prazo e andamento do projeto com um gráfico de Gantt. Então, a gente também tem essa estrutura de pastas direta no sistema operacional, mas a gente conseguiu migrar para essa plataforma que eu comentei, então agora cada projeto tem a sua workspace, e dentro da sua workspace online, a gente tem a pasta com toda a documentação do projeto, qual é o budget, o orçamento previsto do projeto, quem faz o quê, quais são as atividades, quem é membro quem participa do projeto, quem é recurso do projeto, quais são as entregas que têm que ser feitas para o projeto, quais são os riscos envolvidos no projeto, quais são os problemas encontrados, né? Qual é o cronograma. Então, tudo isso tem dentro de uma plataforma que é essa plataforma mesmo até gera relatórios que nos facilitam bastante a vida na hora de controlar as entregas do projeto, ver se está ok, se não está ok, né? Sinalização se está on time, on budget, on scope. Então é isso. Então, obviamente, né? Gráfico de Gantt é uma questão básica para tu apresentar como é que está o projeto. Mas aí isso aí também a gente consegue criar dentro do project, dentro dessa plataforma. Também é algo que é diário também que a gente controla e gerencia as entregas com o gráfico de Gantt. No caso da ThysSync que é multinacional, eu imagino que seja uma estrutura mais avançada. É, como eu falei, a área de PMO na ThysSync é uma área relativamente nova. Se eu não me engano, ela tem 5 ou 6 anos que foi criado o escritório de gerenciamento de projetos, ou PMO, que a gente chama. E há pouco tempo, 1, 2 anos, a gente acabou migrando para essa plataforma, que ela está começando tá cada vez mais sendo utilizada por todos os gerentes de projeto da empresa e também por todos os gestores de todas as áreas que têm acesso a toda e qualquer documentação e informação dos projetos da empresa. Então, agora estamos avançando nessa questão de estrutura, gestão de informação. Então, deixa eu ver se tem mais alguma. A Gabriela mandou uma outra. Qual a tua experiência, qual a abordagem, com a tua experiência, qual a abordagem tu utilizaria quando tem um projeto em atraso, pressão do cliente e uma equipe com personalidade difícil de cobrar e baixo recurso financeiro? Nossa. Deixa eu ver. Projeto em atraso, tenta. Com baixo recurso financeiro é brabo. É brabo. Porque tentar fazer as atividades em colocar em paralelismo, né?
a gente tem uma metodologia cascata, onde muitas entregas têm, são necessários alguns inputs, então, se não tem os inputs, não tem como começar. Então, você tem que ver o que é possível tu adiantar e colocar para ser feito em paralelo com as entregas que estão em atraso, vamos dizer. Então, tu tem que ver qual é negociar também com o cliente, qual é o seu cliente direto ali. Cara, eu vou o prazo que tu combinou com ele era dezembro de 2020, mas tu tá vendo que pelo andar da carruagem, pela taxa de execução das atividades da tua equipe, tu não vai conseguir chegar lá. Então, primeiro, negocia com o teu cliente. Tem que ser dezembro de 2020, pode ser janeiro, pode ser fevereiro, ou não pode escorregar nada. Aí tu vai ter que tentar negociação, né, cara? Basicamente negociação. Tu vai precisar ver com ele, cara, a equipe encontrou alguns problemas, o atraso aconteceu por isso, por isso, por isso. Para que a gente consiga colocar o projeto em dia de novo, a gente vai ter que contratar mais um recurso, ou colocar os recursos para fazer hora extra, ou trabalhar final de semana. Então, tem que ver, cada caso é um caso, né? Então, tu vai ter que tentar jogar com o que tu tiver à tua disposição. O cliente vai estar sempre pressionando. Isso é básico. Cliente que não pressiona, eu diria que até deixa o pessoal que está trabalhando no projeto acomodado, né? Sinceramente, eu até agora não vi nenhum projeto que o cliente não pressionasse para ter a entrega no melhor prazo possível, utilizando menor quantidade de recursos possível, né? Então, e tem muitas vezes que, eu quero isso para ontem, e aí beleza, tu definiu o teu escopo. E aí vai passar um, um tempo e o cliente vai falar, tá, mas eu quero agora que esse elevador tenha um heliponto, sei lá, tenha acesso para o heliponto, ou que esse elevador tenha uma tela touchscreen. Não sei, isso não estava no escopo do projeto, tu vai ter que falar, olha, a gente pode fazer, a gente pode planejar, orçar, só que teremos que fazer uma mudança submeter uma mudança de escopo, que provavelmente vai nos levar também a um aumento, uma solicitação de aumento de orçamento, né, para a gente conseguir entregar. Então, tudo depende muito de qual é a situação do cliente. Então, tu tem que estar sempre preparado a ouvir o cliente e negociar com ele o que for mais sensato, digamos assim. E com relação à equipe de personalidade difícil de cobrar, olha, geralmente a gente encontra uma equipe difícil de cobrar ou com personalidade difícil, como eu falei durante a apresentação, a gente tem que saber lidar com cada um. Com o tempo, tu vai vendo quem é mais assertivo nos prazos, quem costuma entregar em dia, entregar o que é pedido, quem costuma te responder, quem costuma não te responder quando tu pede um prazo, quando tu manda um e-mail. Então, isso vai muito do teu jogo de cintura, né? Pessoal com personalidade difícil pode ter, pode ser o quê? Pode ser uma pessoa, um engenheiro, um projetista com uma personalidade difícil, vai ter que saber lidar, ou se tu não estiver conseguindo lidar com esse recurso, né, vai ter o gerente funcional, que o gerente o superior desse recurso, então tu vai ter que escalar o assunto, que é o que a gente chama, né? Então, tu escala o assunto, olha, fala direto com o gerente funcional, olha, o teu recurso não está me dando retorno, né? Não está me passando o prazo correto, está sempre adiando as entregas, e isso vai impactar no projeto, e isso é um problema que tu tem que levar para níveis mais altos, né? Então, tu leva primeiro para o gerente funcional não resolver, tu vai ter que acabar reportando esse atraso a uma esfera mais alta da empresa, porque todo mundo tem um chefe, né? Então, se o chefe da pessoa não resolver, talvez o chefe do chefe resolva. Ou talvez o chefe do chefe do chefe. Então,
a tua função é estar reportando o que está dando de problema no projeto. Se o problema for um recurso que está atrasando, bom, aí tua função é, olha pessoal, temos um problema tal, preciso que vocês me ajudem a resolver isso, porque senão o projeto não vai decolar. Então é basicamente isso, mas olha, para essa pergunta eu resumiria com capacidade de negociação. Então, negociação é primordial para que tu consiga sair dessa situação, né? Do projeto em atraso, com o cliente pressionando, com recurso difícil, de personalidade difícil e com pouco recurso financeiro, né? Deixa eu ver. Gestão de projetos pode ser aplicada quando o interesse é produtividade? Saberia dizer como? Acredito que sim. Se tu quer aumentar a produtividade da tua empresa, por exemplo, a produtividade, capacidade de fabricação, digamos assim, capacidade de produção, então tu tem que verificar o que precisa ser feito, né? Ah, quem poderia executar, quanto tempo levaria e quanto gastaria, né? É basicamente isso. Mas, digamos, tu tem que comprar, cara, precisa aumentar a produtividade da capacidade de produção. Primeiro tu vai levantar, tá? Eu preciso comprar 3 máquinas. Ah, então para comprar 3 máquinas, o que a gente precisa fazer? Então tu vai construindo tudo, né? Qual vai ser o escopo desse projeto de aumento de produtividade? E aí tu vai verificar quais seriam os recursos necessários, o que precisa ser comprado, quem executaria cada atividade, qual seria o prazo de cada atividade, o que estaria dentro do escopo do projeto, o que não estaria dentro do escopo do projeto. E se tu tem uma necessidade que veio do cliente, eu preciso disso para, não sei, daqui 2 anos. Então, tu vai ter que trabalhar e ver se tu consegue jogar aquilo dentro de 2 anos. Se tu fizer o cronograma e cair para 2 anos e 4 meses, tu vai ter que negociar ou com o cliente para aumentar prazo, ou tu vai ter que negociar com a tua equipe para ver o que pode ser feito para diminuir o cronograma. Provavelmente vai envolver mais recursos a serem utilizados, mas sim, pode ser aplicada quando interessa a produtividade. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Deixa eu ver. E eu acho que de perguntas é isso. Alguém tem mais alguma coisa? Queira mandar no chat agora no finzinho? Deixa eu ver. O Júnior Mello tinha perguntado antes qual a ferramenta digital que o senhor receitaria para quem está começando com projetos. Caraca, senhor, me senti até velho agora, cara. Eu tenho só 31 anos, tá, pessoal? Ferramenta digital que o senhor para quem está começando com... Olha, tem o Planner, tem o Trello, né? São duas ferramentas interessantes que eu recomendaria. Acho que é isso aí. O Project, o Project ele tem várias funcionalidades, né? Então, tu pode utilizar ele de uma maneira básica ou tu pode utilizar ele para criar um orçamento de um projeto complexo. Então, eu não descartaria o Project, né? Depende do nível de conhecimento que tu tem da ferramenta, mas as ferramentas mais simples, na minha opinião, seria o Planner e o Trello. Deixa eu ver. Vamos imaginar. Professor. Não, não sou professor. Não sou. Mas enfim, vamos imaginar um mundo onde a linha de novos projetos seja contínua. No final de cada projeto, qual é a verdadeira reflexão de cada projeto? Caraca, aí eu acho que eu precisaria estudar filosofia aqui, cara. Vamos lá, cara. O projeto é algo que tem início, meio e fim, né? Não existe um projeto contínuo, daí não é projeto. Começa pela definição teórica do que é um projeto. Então,
Cara, essa pergunta aqui eu acho que eu passaria para um filósofo. O pessoal do SEMEC pode, né, convidar um filósofo aí da próxima. Ah, deixa eu ver. Um mundo bem comum por todos no planeta, um mundo mais sustentável. Eu não tenho experiência com isso, mas se vocês poder falar um pouco, teria como. Júnior, tu tá por aí, tu consegue explicar o que que tu queria com essa pergunta? Não, ele até saiu da chamada logo depois ali. Ah, cara, Também não então entendi. essa daí eu vou ficar devendo, cara. Não peguei essa daí. Tem mais uma pergunta ali no finzinho do chat. Qual a importância da certificação KPM? Ela facilita a entrada nesta área? Cara, a KPM ela é uma certificação mais acessível do que a certificação PMP, né? Ela também tem um exame, mas eu diria que é um exame mais, não vou dizer que é mais fácil, mas é menos complicado do que a certificação PMP. Ela é menos reconhecida do que a PMP, mas ela já serve para te dar uma credencial de que, olha, né, tu tem algum conhecimento, um conhecimento considerável em gestão de projetos. Então, sim, ela facilita a entrada na área, mas geralmente a certificação que as empresas costumam pedir é a certificação PMP, ou um MBA em gestão de projetos. Mas a KPM, certamente, se o nível de exigência da empresa não for muito alto, a KPM pode ser uma boa entrada, sim. Eu acredito que vale a pena fazer a KPM. Cara, vale a pena. Depende muito de qual é o teu nível de, entre aspas, quero me jogar em gestão de projetos. Tipo, vai ser isso que eu vou fazer da minha vida, né? Se tu tá talvez em dúvida, quer entrar no mercado de trabalho ou quer aprender um pouco sobre gestão de projetos, acho que vale a pena sim. Agora, se tu já tem definido que é com gestão de projetos que eu quero trabalhar daqui para frente, sem dúvidas, então eu recomendaria já fazer uma certificação PMP, né? Porque tu vai ter que fazer um exame, o exame é cansativo, né? O exame de certificação PMP, ele dura cerca de 4 horas, então tem várias, se eu não me engano, são 200 questões, e é muita coisa teórica. A diferença do exame PMP para o KPM é que o KPM ele é mais objetivo nas perguntas. O PMP ele é mais situacional, digamos assim. Então ele te passa uma situação e quer saber o que tu faria naquela situação. Tem poucas perguntas que tal coisa é o quê? Esse é um tipo de pergunta que é mais o KPM, entendeu? Mais uma decoreba, entre aspas. Mas também, com certeza, tem o seu valor. É uma boa porta de entrada, sim. E também, se eu bem me lembro, ele é um certificado que ele é mais barato na hora de tu fazer. Então, né, também quem tiver menos dinheiro, vamos dizer assim, não tenho grana para fazer um PMP. Então, cara, começa então faz um KPM. Então, é uma boa opção também. Ah, deixa eu ver mais alguma coisa. O Matheus e o Marcelo não vão nem responder. Bom, então acho que se ninguém tem mais nenhuma dúvida, podemos encerrar por aí. Deu 1h10, o tempo previsto mesmo. Gostaria então de agradecer a presença de todos aqui nesse evento do SEMEC. Claro, ao Hugo por dispor um pouco do seu tempo aqui para trazer esse conhecimento para o pessoal. E avisar que eu vou enviar então por e-mail para todo mundo um formulário de feedbacks. Então vocês passaram então como foi a experiência para vocês. Eu espero que tenha agregado bastante. Então, muito obrigado. Bom, de novo, agradeço a oportunidade aí. Muito obrigado por ter podido falar sobre a área de gestão de projetos. E se alguém tem
a intenção de entrar no mercado de trabalho, entrar nessa área de gestão de projetos, eu vou fazer um pequeno marketing aqui. A gente está com oportunidades na ThyssenKrupp, né, na área, então qualquer coisa podem falar comigo diretamente. Beleza? Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado pela atenção e pelas perguntas. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Valeu.